Olá, boa tarde, como estão? Tudo bem? Espero que sim, todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir este vídeo, deixa aí o seu joinha, já que depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Dando prosseguimento à série de vídeos falando sobre as entidades que se manifestam na Umbanda, hoje vamos falar sobre as pombagiras. As entidades que se manifestam na Umbanda como pombagiras são o feminino de Exu. Tudo na vida deve ter um lado feminino e um lado masculino. Afinal, é preciso o equilíbrio e em tudo na vida. O termo pombagira ou pombogira é corruptela do termo bombogira, que tem origem na divindade Pambo Inzila ou Inquice, equivalente a Exu, assim denominado na língua quimbundo, do candomblé, nação Angola. Entidade conhecida como Exu Mulher, que trabalha os sentidos dos desejos e as transformações dos seres humanos. Dentro dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, é muito procurada para trabalhar os sentidos e sentimentos femininos. Porém, esta não é a única forma de trabalho das moças da esquerda. Elas conhecem muito bem sobre caminhos, trabalham no sentido de abri-los, fortalecê-los na renovação também espiritual e na reforma pessoal. As pombagiras representam a mulher empoderada, forte, que luta pelos seus objetivos, que não é submissa, não admite ser desrespeitada, tanto pessoalmente como em seus sentimentos. Ensinam que tanto as mulheres como os homens não devem desejar de volta o parceiro que se foi. Devem se amar primeiro e acima de tudo, pois não é possível que alguém seja amado se não amar a si próprio. Elas trazem assim o amor de volta. Sim, as pombagiras trazem o amor de volta, sim, mas é o amor próprio, a exigência do respeito nos relacionamentos amorosos, a não admissão dos relacionamentos abusivos. Elas jamais iriam trazer a pessoa amada de volta, pois isto, meus irmãos, viola a lei do livre-arbítrio. O amor verdadeiro é fruto da conquista, ele é construído e não amarrado. Demonstram que a sensualidade é possível sem que se tenha que ser vulgar. Então, não confundir sexualidade, sensualidade, melhor dizendo, com vulgaridade. Elas são sensuais, mas nunca, jamais vulgares. Quando descem em seus médiuns, ocorre uma transformação no seu semblante, na energia da pessoa. Prestem atenção nessa transformação quando forem no terreiro de Umbanda. Quando as moças chegam, elas se tornam altivas, soberbas, verdadeiramente chiques. São espíritos de extrema beleza e, acima de tudo, muito carismáticas. Existem pombagiras em todos os reinos espirituais. Elas trabalham em comum acordo com os Exus e com os Exus mirins. Aliás,
Sobre esta entidade, Exus Mirins, nós vamos fazer um vídeo, que será o próximo vídeo, detalhando a respeito da forma de trabalho delas, desta entidade, e as suas características. Engana-se quem ainda pensa que as pombagiras foram ou são mulheres da vida fácil, as famosas meretrizes ou cortesãs. Quando encarnadas, foram mulheres poderosas, que realizaram suas conquistas à custa de muito trabalho, de modo que temos em suas falanges diversas mulheres, que foram mães, filhas, freiras, escravas, senhoras, operárias e, por que não, até cortesãs. Enfim, foram mulheres na mais ampla acepção desse termo, ou seja, verdadeiras guerreiras. Que fique bem claro isso. Pombagira não é prostituta, bem como Exu não é o diabo. São entidades de muita luz que baixam nos terreiros de Umbanda para prestar a caridade aos seres encarnados. Quando manifestam em seus aparelhos, gostam de dar risadas, gargalhadas, manifestam muita alegria, muita felicidade. Bebem, mas sempre de forma moderada, os seus champanhes, gostam de distribuir rosas para as pessoas, não escolhendo aí o sexo nem a idade de quem presenteiam. As oferendas para elas são inúmeras, sempre acompanhadas de champanhe, preferencialmente o rosé, além de bebidas fortes como gin, bourbon, licor de anis. Algumas apreciam uma boa cerveja, mas muito provavelmente estas são, na verdade, pertencentes à linha dos malandros. Raramente bebem aguardente ou marafo. Usam cigarrilhas e cigarros longos de filtro branco, bem como algumas fazem uso de belas e vistosas piteiras. As inseparáveis rosas vermelhas, também sempre em número ímpar, mel, espelhos, enfeites, joias, bijuterias, batons, perfumes, enfim, todo o aparato que se atribui à chamada vaidade feminina. Suas oferendas sempre têm muitas frutas como figo, cerejas, maçãs em formas de fatias ou até inteiras. Morangos são os preferidos e também as frutas vermelhas. O tradicional padê de pombagira, que é feito com farinha de mandioca crua, grossa, é preparado com mel e não como dendê, como se fazem para os senhores Exus. Enfim, são espíritos com a real essência feminina. Isto não impede que os homens também trabalhem com elas, ou mesmo as incorporem em dias de trabalhos. Nenhum homem vai virar homossexual pelo fato de incorporar uma pombagira. Isto é um verdadeiro absurdo, já que quem é homossexual nasce assim. Não se trata de virar homossexual, de opção sexual, mas sim de condição da pessoa humana. Desta forma, não venham colocar a culpa na entidade por conta da sua conduta. Se o médium é homossexual, isto não tem qualquer tipo de problema. Assuma sua homossexualidade. Não venha jogar a sua covardia em se assumir nas costas de uma entidade de tanta luz. Da mesma forma
Nenhuma mulher vira prostituta por conta de incorporar uma pombagira. Quanto preconceito sofrem essas entidades? Exatamente porque o ser humano não assume a responsabilidade de seus atos e quer culpar as entidades de tudo. Nenhuma entidade de luz baixa em uma pessoa embriagada. Então, meus irmãos, não tem essa. Estava bêbada, incorporei a pombagira e ela pintou e bordou. Como já disse em vídeos anteriores, as entidades de luz possuem elevação espiritual muito maior que os seres encarnados. De modo que para incorporarem, vocês sabem que não é incorporar, é acoplar, nos seus médios, essas entidades, têm que baixar o padrão vibratório, em que pese, isto é verdade, os Exus e as pombagiras sejam os mais próximos do ser humano. Razão pela qual nós devemos estar o quê? Com os nossos preceitos em dia para receber essas entidades. Então, nós não podemos estar embriagados. Se vocês, meus irmãos, ingeriram bebida alcoólica ao ponto de ficarem embriagados, não vão incorporar certamente um espírito de luz. A probabilidade é que recebam o quê? Um quiumba. Aí esse sim vai pintar e bordar. E até pode se passar por uma entidade de luz, vale dizer, por uma pombagira. Tudo na vida, meus irmãos, tem que ter moderação. Principalmente o médium, que se dedica a uma caminhada espiritual. É preciso orar e vigiar sempre. A conduta do médium deve se pautar por uma conduta padrão, dentro e fora do terreiro, pois ele carrega o nome da nossa amada Umbanda. Não é? O médium vai fazer besteira, o que vão falar? Olha lá, aquele cara lá, ele é um bandista. Ele está fazendo besteira porque ele é um bandista. Então é preciso a gente se pautar pela nossa conduta, tanto público, tanto como particular, dentro ou fora do terreiro. Não estou dizendo, meus irmãos, que não devo ingerir bebida alcoólica. Eu mesmo adoro uma cervejinha. O fato está relacionado com a moderação. A diferença do remédio para o veneno não está na dose? Não é verdade? Então, é preciso sempre moderação. Aliás, moderação é a palavra de ordem, não só na bebida, meus irmãos, como em tudo na nossa vida. A função das pombagiras está relacionada à sensualidade, e isto precisa ser bem entendido. Elas freiam os desvios sexuais dos seres humanos, direcionam as energias sexuais para a construção e evitam as destruições. A sensualidade desenfreada, meus irmãos, é um dos 7 pecados capitais que destroem o homem, ou seja, a volúpia. Este vício é alimentado tanto pelos encarnados como pelos desencarnados, os quiumbas, conhecidos como íncubos, masculino, e súcubus, feminino, que atuam especificamente no campo do desejo sexual, criando aí um ciclo ininterrupto, vale dizer, tornando os encarnados em escravos sexuais. As pombagiras, meus irmãos, são especialistas em quebrar este ciclo, libertar os encarnados dessas obsessões, atuando neste campo emocional. As pombagiras são grandes magas e conhecedoras das fraquezas humanas.
são, como qualquer Exu, executoras da lei do karma. Elas se manifestam, carregam em si a grande energia sensual, o que não significa que elas sejam desequilibradas. Não confundir, volto a repetir, vulgar. Tá? Elas não são vulgares, mas sim, elas recorrem a esse expediente da sensualidade para descarregar o ambiente e descarregar as pessoas da energia negativa, ou seja, soltar um pouco os freios para que elas possam melhor trabalhar. Isto é a forma de trabalho delas. São espíritos alegres, gostam de conversar sobre a vida, são astutas, pois conhecem a maioria das más intenções. Devemos conhecer cada vez mais o trabalho dos guardiões e das guardiões, pois eles estão do lado da lei e não contra ela. Vamos encará-los de maneira racional e não como bichos papões. Eles são sempre e estão sempre dispostos ao esclarecimento, através de uma conversa franca, honesta e respeitosa. Podemos aprender muito com essas entidades. O conhecimento, meus irmãos, como eu sempre digo, é o único caminho para desconstruir o preconceito. Pergunte para um médium sério o que ele sente ao incorporar um Exu. Pergunte se ele sente ódio, rancor, maldade, perversidade, desejo de vingança. Enfim, algo que possa estar presente em um ser monstruoso. A resposta será certamente que ele não sente nada disso. Ora, os Exus são chamados de compadres e as pombagiras de comadres ou sinhás. Quem são os compadres e as comadres? Não são as pessoas a quem confiamos a tal ponto de entregar nossos filhos para serem batizados por eles na tradição cristã? Observem que comportamentos negativos como agressividade, sensualidade exageradas, demonstradas em determinadas incorporações, podem ser derivadas do próprio médium, que está em desequilíbrio, ou está dando a cabeça para quiumba. Em ambas as hipóteses, o médium deve procurar se tratar, pois não tem condições de prestar a caridade para quem quer que seja. Como já dito em vídeos anteriores, os quiumbas são facilmente identificados por sua conduta, palavras, conselhos, aliás, nada ortodoxos. Saudação das pombagiras, Pombagira Saravá, Laroye Exu Mulher. São oferendadas e lembradas nas segundas-feiras, juntamente com os senhores Exus. Em linhas gerais, meus irmãos, eram estas as características desta linha de trabalho maravilhosa da nossa querida e amada Umbanda. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se não curtiram lá no princípio. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que recebam novas notificações quando colocarmos novos vídeos no canal. Que Oxalá nos abençoe. Saravá as pombagiras. Mojubá, Exu Mulher. Saravá, Pombagira Saravá. Laroê, Exu Mulher.